Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca a seguinte cena. Um barco com Cristo e os apóstolos no Mar da Galileia. O Mar da Galileia não era um mar de verdade, era um lago muito grande. Só que era tão grande que parecia um mar, então eles chamavam de mar. E durante a noite, começa uma grande tempestade. Nós podemos ter uma dimensão do tamanho dessa tempestade pelo fato dos apóstolos, que eram pescadores, pessoas habituadas ao mar, ficarem com medo de morrer. A tempestade era uma coisa assim incrível, muito forte mesmo. E no entanto, como uma espécie de contraste, um paradoxo, no meio daquele desespero, quando o barco estava quase afundando, está sob as ondas, Cristo está dormindo. Não é como se nada tivesse acontecido. Cristo estava dormindo. E os apóstolos, num misto de oração e reclamação, de desespero, mas ainda com resto de fé, vão até Cristo, o acordam. E São Mateus relata que eles dizem: Senhor, salva-nos porque nós vamos perecer. São Marcos, ele coloca outra frase. São Marcos coloca na boca de São Pedro a seguinte frase: Senhor, não te importas de que vamos morrer? Então Cristo se levanta, repreende os apóstolos pela sua falta de fé, e depois, com o poder de sua palavra, ele acalma o mar e a tempestade, o vento. Esse mar, esse barco, essa situação, pode muito bem ilustrar um pouco de como é a nossa própria vida. O mar é como se fosse a história. O barco é como se fosse nós mesmos. Nossa vida, nosso andar na história, ele tem essa mesma característica do mar. Nós temos fases em que parece que está tudo pacífico, tudo tranquilo. E temos fases em que parece que tem uma grande tempestade. A gente sabe muito bem que a vida humana não é uma coisa assim retilínea, sempre na mesma situação, que a gente tem altos e baixos, tempestades e bonanças. E a gente sabe muito bem que as tempestades podem ser, às vezes, de cunho material, pode ser uma doença, pode ser um problema financeiro. A gente sabe que existem tempestades espirituais, as tentações, os pecados. E a gente também sabe muito bem que muitas das vezes em que nós estamos colocados dentro da tempestade, nós lembramos de recorrer a Deus. É claro, todos nós devemos estar sempre com os olhos voltados para Deus, estar sempre rezando. Só que nós sabemos muito bem que todo mundo, normalmente, busca mais a Deus nesses momentos de tempestade. Quando as coisas ficam feias, a gente lembra mais de Deus.
Por outro lado, e todos já podemos experimentar isso alguma vez, inúmeras dessas vezes de tempestade em que nós recorremos a Deus, nós nos deparamos com o silêncio de Deus. Simplesmente parece que Deus está dormindo. Simplesmente parece que Deus não está se importando. Estamos perecendo e Cristo está dormindo. E essa resposta silenciosa, muitas vezes gera no nosso coração um desespero, uma falta de confiança, uma falta de fé. Porque a gente esquece que não faz diferença, não faz a menor diferença se Cristo está dormindo ou se Cristo está acordado, uma vez que Cristo está no barco. Aqueles apóstolos já tinham visto muitos milagres de Jesus. Eles deveriam parar para pensar que um homem que faz tantos milagres, um homem que afirma e prova ser Deus, pode simplesmente, dormindo, resolver a situação. Só que, como muitas vezes acontece conosco, nós queremos as respostas imediatas. Nós queremos as respostas que nós podemos apalpar. Nós queremos respostas que nós podemos ouvir e não a resposta silenciosa de Deus. No entanto, fica a lição de qualquer forma que se Cristo está conosco na barca, a vitória sobre todas as tempestades acontece. Mas para que Cristo esteja conosco na barca, é preciso que a nossa barca, que a nossa vida, esteja caminhando para um lugar. Existe uma coisa simples e básica que a gente esquece muitas vezes. Viagem só faz sentido quando a gente sai de um ponto e chega em outro. A nossa vida, ela começa, mas ela tem hora para acabar. E essa hora para acabar deve vir junto com o lugar onde ela deve acabar. Nossa vida deve terminar com a nossa conquista do paraíso. A vida, ela tem que ser voltada sempre para o céu. Quando a nossa vida não é dirigida para o céu, então nós ficamos desnorteados. A bússola que os marinheiros usavam, ela tem uma seta que aponta sempre para o norte. O norte é o caminho, representa o caminho certo. Se a viagem da nossa vida não busca esse caminho certo do céu, então nós não estamos fazendo uma viagem correta. Nós estamos como que a passeio, como loucos que ficam rodando em círculos, sem ter para onde chegar. Ou pior ainda, tem gente que está viajando e se acostuma tanto com a viagem que esquece para onde estava indo, fica só curtindo a viagem. Imagina que loucura, se a gente pegasse o carro aqui para ir para, sei lá, para Aparecida, e lá no meio do caminho a gente não sabe mais para onde está indo, porque a gente está gostando da viagem. E muitas vezes a vida nossa está sendo assim. Passamos dias e dias e dias sem esquecer para onde nós estamos caminhando. Ficamos como essas pessoas, coitadas, que por algum motivo perdem o uso da razão e ficam aí soltas na vida, rodando para um lado e para o outro. A nossa vida precisa sempre desse direcionamento. E se nossa vida está com Cristo, nós podemos ter certeza que para chegar ao céu, que é a meta final, Cristo vai nos ajudar a superar todas as tempestades, todas elas.
Mas para que isso aconteça, é preciso que nós sigamos as instruções que Cristo nos dá. Para que nós vivamos a nossa vida de maneira correta, uma vida voltada para o paraíso, é preciso que a gente siga aquilo que Cristo coloca como norma para uma vida bem vivida. E a norma para uma vida bem vivida são os mandamentos de Deus. São Paulo, na epístola, faz uma lista dos mandamentos e resume todos eles no mandamento da caridade. Como que eu sei se a barca da minha vida está indo para o céu ou se a barca da minha vida está perdida no mar da vida? Se eu sigo as instruções dos mandamentos, se eu vivo a caridade. No entanto, existe algo que nos atrapalha a viver esta caridade. Existe algo que talvez seja um motivo profundo pelo qual os apóstolos não perceberam a resposta de Cristo. No meio da tempestade, quando eles veem Cristo dormindo, a mensagem que eles deviam captar é a seguinte: se Deus está conosco no barco e Deus está tranquilo dormindo, esse deve ser o nosso estado de espírito, tudo vai passar. Só que eles não escutaram isso, porque existe um negócio chamado hipocrisia, que tapou os olhos daqueles homens. Todos nós recordamos que todos os anos na Sexta-feira Santa, nós escutamos o relato da paixão de Cristo. O relato da paixão de Cristo começa com uma situação similar a essa situação da barca. Nós temos Cristo e temos os apóstolos. Cristo está não agora no mar, mas está num jardim, o Jardim das Oliveiras, onde ele sofre uma agonia. A agonia do jardim é a tempestade da vida de Cristo. É o momento mais turbulento da passagem humana de Deus na terra. E da mesma forma que os apóstolos na tempestade procuram Jesus, Jesus em sua própria tempestade procura os apóstolos. E aqueles mesmos apóstolos que reclamaram de Cristo que estava dormindo, estavam também fazendo a mesma coisa, estavam dormindo, quando Cristo quis precisar deles. Cristo é Deus, dormindo ou acordado não faz diferença, mas nós não somos. Os apóstolos não eram. Aquela mesma cobrança que os apóstolos fazem de Cristo, Cristo faz dos apóstolos. Na hora daquela tempestade, em que Cristo quer que os seus amigos o apoiem, que os seus amigos rezem com ele, aqueles homens se deixam vencer pelo sono. Não pelo sono da tranquilidade e da paz, mas pelo sono do tédio e do medo. E justamente por eles não saberem viver, por eles não saberem dar para Cristo aquilo que eles pedem dele, por haver essa dicotomia de vida e palavra, é que aqueles homens não são capazes de entender o silêncio de Deus. Na nossa vida, nós pedimos muitas coisas a Deus. Nós fazemos as nossas orações, nós fazemos as nossas novenas, nós criamos certas exigências, mas tantas e tantas vezes nós dormimos diante dos pedidos que Deus faz para nós. Nós queremos receber, mas nós não queremos dar. Nós queremos ser ouvidos, mas nós não queremos ouvir.
E na medida em que nós vivemos essa hipocrisia na nossa vida, de pedir para Deus algo, sem querermos dar nada para Ele, então nós nunca conseguiremos entender de verdade quando Deus fica em silêncio perto de nós. Nós sempre ficaremos desesperados diante da falta de resposta de Deus. Vocês sabem muito bem que quando as pessoas são íntimas, elas entendem umas às outras sem precisar falar nada. Há pouco tempo, 2 domingos se não me engano, nós estávamos meditando sobre as bodas de Caná. Quando Nossa Senhora vai a Cristo e fala que eles não têm mais vinho, qual que foi a resposta de Cristo? Nenhuma. Ele ficou em silêncio. Só que Maria não se desesperou. Por quê? Porque ela sabia o que aquele silêncio significava. Os apóstolos não sabiam o que o silêncio de Cristo significava na barca. Nós muitas vezes não sabemos o que o silêncio de Deus significa nas nossas tempestades. Mas Maria sabe. E justamente de Maria, nós temos que aprender a ter essa intimidade de coração a coração com Cristo, para saber que Ele, estando na barca da nossa vida, se nós seguirmos suas instruções e mandamentos, não importa se Ele responde imediatamente ou não às nossas orações, o seu silêncio vai sempre transmitir para nós a tranquilidade, porque nós sabemos que Cristo vai derrubar todas as tempestades que nos impeçam de chegar na meta final, que é o paraíso. Portanto, amados irmãos, peçamos a Nossa Senhora que nós vençamos essa hipocrisia, que nós não nos deixemos levar pelo sono diante das palavras de Cristo, mas que, pelo contrário, nossa intimidade com Ele cresça cada vez mais, para que no silêncio nós saibamos captar a sua resposta para nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.